dois, três, esperando até 6 segundos para rodar o áudio e começa. Olha aí, ó. Por uma cabeça. Tem até uma... É Gardel e a Pera. Boa. Supostamente era o único tango do Gardel que meu avô gostava. É mesmo? Porra. Ele perdeu tudo nos cavalos. Essa música é sobre o cara que perde tudo nessa posse de cavalo. Essa história que o Lepera... por uma cabeça, por isso que é por uma cabeça. Por uma cabeça. É um potro, filho da mãe, que perdeu tudo por uma cabeça. O cara por uma cabeça. O meu avô perdeu tudo. E aí a minha avó falou pra ele, nunca mais. Aí, pelo menos gostava da música. Muito boa tarde a todos e todas, com essa entrada da icônica e clássica música Por Uma Cabeça de Carlos Gardel, do famoso gênero musical que é o tango, né? Talvez um dos principais expoentes gêneros musicais da Argentina. E nós começamos essa live aqui com muito prazer, o maior prazer do mundo. Você viu que hoje eu vim até a caráter, vestindo a camisa dos nossos irmãos, a camisa utilizada na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. E é uma honra que eu tenho aqui hoje comigo, como sempre, como eu já disse, o Paulo Gala, que já é o nosso sócio aqui do canal. Já sou da casa. Já é da casa, que dispensa apresentações, mas só para fazer a introdução, para quem ainda não o conhece, ele que é formado em Economia pela FEA-USP, mestre e doutor pela Fundação Getúlio Vargas, onde leciona hoje Economia, e também foi professor visitante, né, da Universidade de Cambridge, UK, e da Universidade de Columbia, Nova York, também é tesoureiro do Banco de Investimento Fator aqui no Brasil. E com muita honra e muito prazer, aqui pela primeira vez em nosso canal, Matias Vernengo, professor Matias Vernengo, muito prazer, seja muito bem-vindo. É um expert, né, em Argentina. O Paulo Gala disse que o senhor está para a Argentina como Elias Jabbour, como... Já fiquei velho. Não, então vamos falar você, para ficar mais descontraído. E como o Wallace Moreira está para a Coreia do Sul, então o gabarito é muito grande. Tenho aqui um pequeno currículo, né? Você nasceu na Argentina, mas morou boa parte da vida no Brasil, inclusive fez mestrado na UFRJ em Economia. Graduação e mestrado. Graduação e mestrado, né? Na UFRJ, depois doutorado na New School. E hoje, atualmente, é professor, né, da Universidade de Bucknell, sim, Bucknell. Bucknell, na Pensilvânia, Estados Unidos, e foi diretor do Banco Central na época do período do governo Carlos Menem. Muito prazer. Não. Cristina Kirchner. Isso aí é pior do que você xingar a mãe dele. Não, então o Paulo me passou a mensagem errada no WhatsApp. Não, me passou errado. Eu vou mandar o print. E não o peronista de direita. Não. O Menem é o peronista neoliberal. Neoliberal, né? A gente joga em todas as pontas. Nos anos 90 deu no peronismo neoliberal. Eu vou passar o print que o Paulo pegou. Não, eu não falei Menem, não. O que é isso? Imagina, o Menem é persona não grata na nossa. É persona não grata. Não, eu até estranhei, assim, eu ia até perguntar. Não podia falar o nome dele, porque falar o nome dele dá azar. Dá azar, né? Ele é uma espécie de Mick Jagger da política argentina. Dá azar. Então você evita falar o nome dele. Evita falar. É aquele que não deve ser nomeado, né? O presidente Mendes, porque aí não dá azar. Mas com a devida correção, então, ex-diretor do Banco Central do governo Kirchner. Muito prazer, hoje nós estamos aqui para falar do lançamento do curso, né, que os dois vão ministrar, o curso EAD. Vai estar aqui no nosso canal o link para o acesso e para as matrículas, né, para quem quiser fazer o curso fixado aqui no nosso YouTube. E vou começar abrindo essa primeira rodada com os professores aqui hoje, dizendo um pouquinho de qual é o intuito do curso, por que é importante a gente conhecer a Argentina, a gente conhecer a história da economia argentina, principalmente fazendo uma associação da importância da criação da escola estruturalista e como isso foi importante para a América Latina, depois, eventualmente, para a CEPAL, Raul Prebisch, enfim, e o que foi esse nascimento do peronismo que, com certeza, influenciou boa parte
dos governos que tentaram industrializar os seus países aqui na América do Sul. Então, com os senhores a palavra. Deixa eu só falar deixa eu falar 5 minutos, aí eu já passo para o Matias, que eu até queria aproveitar a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o curso, né? Essa é a oportunidade do curso que a gente teve de fazer com o Matias, né? Eu sempre quis fazer um curso de Argentina. Eu estudei um pouquinho de Argentina como um brasileiro economista interessado, né? Mas obviamente que eu não tenho o conhecimento e a profundidade que o Matias tem. Então surgiu essa oportunidade, eu conversei com ele e coincidiu exatamente dele estar escrevendo e ter escrito já alguns trabalhos. O Matias, além de ser um grande historiador, é um grande macroeconomista também, né? Então é legal porque a gente tem a oportunidade de ouvir as várias perspectivas que ele tem, né? Mas casou direitinho com o artigo dele, que é o da Fazenda aos Sindicatos, que é maravilhoso sobre a história da Argentina, e a disponibilidade e a oportunidade dele gravar essas aulas, né? Então eu até brinco que a coisa mais legal do curso que eu faço é que eu aprendo muito, né? Então eu assisti o curso inteiro, todas as aulas do Matias, gravei, obviamente, a minha parte, né? Mas eu sou muito mais um aprendiz interessado em economia. E só para concluir, a nossa sensação, né? Foi legal você ter falado do estruturalismo, é que eu brinco um pouco que nós economistas latino-americanos, quando a gente olha para a Ásia, né? Para a China, para a Coreia e para todo o sucesso deles, dá um pouco de dor de corno, assim, porque a gente teve os economistas brilhantes, né? O Furtado, o Prebisch e os asiáticos que acabaram usando as ideias e fazendo isso com sucesso lá na Ásia, né? Então, mais um motivo aí para a gente inclusive, frustrado, né? Inclusive em países que não têm tradição, de pensamento que seja pelo menos similar ao pensamento estruturalista. Porque, por exemplo, na Índia tem, mas a Índia não fez esse processo de forma interessante. É quase que o oposto. Você tem os pensadores. Na Coreia tem. Coreia do Sul tem pensadores, né? O Raju Cheng, né? Mais recentemente, mas há uma tradição de pensamento heterodoxo, estruturalista na Coreia. Na China menos. No Japão também tem uma trajetória e tem um pensamento, né, por fora de gente pensando exatamente no desenvolvimento japonês. Mas você tem razão, que é uma coisa interessante. Na China tem muito pouco, né? É muito interessante. Eu lembro que o Radium me dizia que na Coreia deu certo porque foi tocado por engenheiros, né? Porque os economistas vieram depois, né? Essa é uma boa, acho que é uma boa explicação. Mas vai lá, Matias, conta pra gente um pouco O curso é para pensar, se a gente for falar o curso, a ideia do curso é pensar um pouco essa história, né? Tá no título, Ascensão e Queda da Argentina. A Argentina é uma coisa muito dramática pensar. A Argentina, porque a Argentina, inclusive, quando você pensa nas crises argentinas, elas são muito profundas, né? A gente faz, entendeu? 7-1 todo fim de semana, quase. A gente já vai pelo nono. E a gente tem também no futebol, não devo dizer, eu me lembro, com 7-1, só para o nego não ficar chateado. Eu sempre lembro do 5-0 que a gente levou da Colômbia, né? Eu disse no dia, é só futebol, gente, pelo amor de Deus. O 7-1 para mim é um símbolo dessas coisas dramáticas. Imagina, a gente vai ter um nono, de repente, default da dívida. Quer dizer, formalmente já estamos, né? Mas acho que a gente pode escapar disso aí, a gente pode falar disso mais pro fim, mais dentro. Mas a questão é que também parte dessa história é vista do ângulo do quê? De que a Argentina, eu lembro quando eu era criança, né, nos anos 70, o pessoal dizia, você vai para a Argentina e parece um país europeu. E não era só pelo clima frio, porque Buenos Aires era bonita e tinha uma imitação de Paris em alguns cantos. Era porque diziam, não tem mendigo na rua, porque parece um país mais avançado, porque tem, entendeu, certas características que faziam parecer um país mais avançado. E quando você olha para a história econômica, aí sim, você olha lá para trás e tinha, em algum momento, renda per capita que era similar à dos países avançados, França, Alemanha, etc. Até muito pouco tempo. Então, isso aí faz pensar que é uma queda muito violenta. E normalmente, inclusive, os historiadores argentinos, historiadores econômicos, contam a história desse ponto de vista, de uma grande decadência. Muito típico, inclusive na moda hoje em dia, é dizer que a culpa disso tudo são 70 anos de peronismo. Né? O pessoal diz, a culpa disso são 70 anos de peronismo, 70 anos é de quando começa a industrialização. Mais ou menos, e o Perón, mais ou menos lá para os anos 40, então mais ou menos bate aí que seria isso. Agora, é uma loucura. Primeiro porque o peronismo, mesmo se a gente depois pode até fazer as contas, o peronismo não teve no poder esse tempo todo. E o peronismo também, tem o peronismo que era do Perón, primeiro e segundo governo, mas tem o Menem no meio, que não tem absolutamente nada a ver, é um governo neoliberal, o próprio peronismo muda de camisa ideológica e às vezes faz gol contra.
O que dificulta o entendimento até, né? Porque quem vai estudar Argentina acha que peronismo é tal coisa, né? E não é bem assim, né? Não é necessariamente. O que há hoje é um peronismo que é dominado pelo kirchnerismo, que volta em algumas coisas lá ao peronismo anterior, na ideia de nacional desenvolvimentismo, mas não necessariamente certas coisas do autoritarismo do Perón. Embora muita gente diga que sim, que eu acho que não, pelo contrário. Vem com uma defesa dos direitos humanos, vem com tirar o retrato do Videla da escola, né, de militar. Enquanto o Perón, devo dizer, a despeito das coisas, como pode dizer, ele era pró-industrialização, tinha muitas coisas como Vargas teve, mas como Vargas teve também o Estado Novo e o Felinto Miller e essas coisas, o Perón também teve. A AAA nos anos 70 foi iniciada ainda durante o governo do Perón, com o Perón vivo. Então, a repressão e os desaparecidos, de todas essas coisas, o Perón, per se, não está completamente livre. Ele tinha um elemento que ele gostava do fascismo, etc. Mas o ponto é, o peronismo não pode ser responsável necessariamente, porque foi muitas coisas do ponto de vista político e do ponto de vista econômico, porque se foi desenvolvimentista lá no passado e é desenvolvimentista agora, o Menem foi neoliberal. Então, um fracasso, a ascensão, né, essa subida que a Argentina, de repente, tem renda per capita muito elevada, e o suposto fracasso da queda precisa ser entendido de uma forma coerente. Essa forma coerente que a gente dá no curso com o Paulo é o seguinte: em primeiro lugar, é entender por que a Argentina teve uma renda per capita elevada. E não é o que as pessoas pensam. A Argentina nunca foi desenvolvida. A Argentina teve renda per capita elevada, mas a Argentina, quando tinha uma renda per capita elevada, que nem a Alemanha ou a França, a Argentina produzia carne e trigo. A Argentina foi um país com sorte. Os preços da carne e trigo eram elevados e permitia para uma pequena elite um padrão de consumo que era espetacular. Mas isso não tinha nada a ver com ser desenvolvido. Nesse mesmo momento, estava todo mundo fazendo a segunda revolução industrial. Se a Argentina não tinha dado a primeira revolução industrial... Exato. E a gente chega, a Alemanha estava produzindo o quê? Carros, aço, produtos farmacêuticos... Motor, vapor, tudo mais, motores de todo tipo, né? Uma coisa... E a Argentina só importava tudo, entendeu? Só produzia carne e trigo, com a sorte de que, pela sua integração especial com a Inglaterra, a potência hegemônica do momento, permitia uma taxa de crescimento elevada e níveis de rendimentos para uma limitada classe média que eram mais ou menos ok. Quando você tenta expandir isso para uma sociedade de massas e dá para todo mundo a mesma coisa, e ao mesmo tempo tentar a industrialização, a gente encontra as barreiras. Então, não há uma decadência. Há as dificuldades normais de tentar sair de uma estrutura produtiva agrária, periférica, do ponto de vista da inserção na economia global, e conseguir fazer isso de forma eficiente. E, obviamente, a gente encontra vários limites. No caso argentino, aí a história da queda, que eu acho que é muito diferente do Brasil, e quem sabe seja interessante para uma audiência brasileira entender, é que exatamente porque a Argentina é tão bem sucedida naquele passado, isso gera barreiras sociopolíticas para a expansão de um projeto industrializante. Então, se houveram essas barreiras no Brasil, e acho que elas existiram, ou seja, há que entender as barreiras ao varguismo, ao fim da era Vargas, quando chega, né, o Fernando Henrique, etc., mas que estão lá atrás, né, que estão no próprio golpe. Né? Em 64, embora em 64 ainda os militares no Brasil são desenvolvimentistas. Mas vamos lembrar, está o Roberto Campos lá, né? Claro. O Neto está aí no Banco Central. O Roberto Campos, que era liberal, que queria liberalizar. E estava o Bulhões. E o Bulhões ligado ao Gudan, que teve um debate, inclusive, com o Prebisch. Não só com o Roberto Simonsen, mas ele tinha um debate nos anos 50 com o Prebisch, que saiu nos jornais, etc. Onde está publicado isso, Matias? Desculpa te interromper. Não está publicado. Gudan, Prebisch. Fora que tem nos jornais, a gente escreveu um livrinho muito curto. Eu tenho mais de 10 artigos sobre o Prebisch com o meu colega, o Esteban Pérez, que é economista do CEPAL. E a gente está fazendo um livrinho para a série do Anthony Thirlwall, que é um professor de Sussex, pós-keynesiano conhecido, que tem uma série de livros sobre grandes economistas.
que tem todos os famosos Mas vocês não vão... Seria legal ver esse debate, porque o Prebisch, obviamente, que é muito mais técnico. O Simons era um industrial, né? Seria legal ver esses argumentos técnicos, né, num debate com o Dan Prebisch. Isso, nós fomos nos jornais, e não tem muito. A gente tem com o Esteban, mas não estão publicados fora isso. A gente tem intenções de ver quanto a gente pode publicar dessas coisas. A gente tem publicado, devo dizer. A CEPAL publicou 2 números com coisas não publicadas do Prebisch, que eu e o Esteban pegamos com autorização a mulher, a segunda mulher do Prebisch, ela ainda está viva. E ela também deu autorização, etc. A gente tem publicado parte das coisas não publicadas do Prebisch, mas por enquanto não isso, porque isso aí é até uma parte pequena. A gente publicou manuscritos de aulas que são mais longos. E esse está publicado num livro? Onde que está? Está publicado num livro, esse dos manuscritos do Prebisch? Do que você tem? Tem um monte de coisa não publicada, tá por aí. Lamentavelmente, está por tudo quanto é lado. A gente publicou algumas coisas que não estavam publicadas na revista de CEPAL. Tem 2 números nos últimos Podia fazer um collected writings, né? Já estou tumultuando a live aqui, mas seria 4, legal um collected writings. 1949. Seria tem 4 volumes feitos pela Fundação Prebisch em Buenos Aires. Mas só para terminar aquela parte, aí a gente vai com certeza voltar ao Prebisch. Mas meu ponto era... Essa resistência que existe, o que eu queria dizer com o Bulhões, o Gudan, que estavam, Bulhões e o Roberto Campos, que estavam, é que essa resistência existia no Brasil. Mas ela só vai passar a ser dominante, hegemônica na elite brasileira com o Collor. Com o Collor e com o Fernando Henrique, que aí passa a ver o movimento, mas ela não é dominante do ponto de vista político. Tanto é que volta o PT. A gente pode ter várias críticas, pode discutir muito do que o PT fez, não fez, deixou de fazer, mas... para bem ou para mal, há uma parada, vamos dizer assim, no processo neoliberal. Quão bem sucedido em termos de fazer política industrial, promover a industrialização, essa é outra discussão. Mas, pelo menos, esse processo neoliberal para como parou na Argentina com os Kirchner. Mas as rupturas e a pressão na Argentina é muito maior. Por quê? Porque a força dessa elite agrária na Argentina é muito mais forte por conta da sociedade rural. Então, para entender a Argentina, precisa entender essas coisas. O lugar privilegiado no sistema hegemônico global, que permitiu ser muito rica, embora não desenvolvida lá no início, que gerou um movimento, como chama, nacional desenvolvimentista de massas, cambiante, com várias características complexas, difíceis de entender, que a gente discute lá no curso, mas que... puxa o processo de industrialização, que a gente provavelmente vai falar aqui das limitações que tem esse processo de industrialização na Argentina, e que leva a crises que são historicamente sem proporções. Pensa bem, politicamente, quando a gente pensa na direita radical na América Latina, a gente pensa no Chile, né? Pinochet. 3 mil mortos. Tá bom que o país era menor, mas na Argentina são 30 mil. É um genocídio. 10 vezes mais. O grau da destruição da economia argentina, porque é muito mais difícil um país com 45 milhões de habitantes como a Argentina e eu não sei quanto tem o Chile, vou dizer errado, mas é o quê? Não, uns 12, 20, 10, 12, 15, 12. 15 como muito, Não né? deve estar passando de 13. Então, é muito difícil, entendeu? É difícil para aqui, é difícil para o Chile. Acho que é um erro do Chile, não, mas porque o Chile está no limite da escala para poder fazer industrialização. A Argentina definitivamente não tem problema de escala para ter industrialização. Então, um projeto de nação que é agrário é um projeto para muito poucos, você percebe? Então, é um projeto que vai excluir quase todo mundo. Então, o grau do conflito na Argentina está dado aí nessa dimensão, né? Que aí, quando começa a ditadura neoliberal, é um conflito sem fim. E aí a gente tem as idas e voltas. E nessas idas e voltas, fora a abertura financeira e o crescimento da financiarização do capitalismo global, não só na Argentina, a gente acaba entrando em crises que são recorrentes. Essa última prova que a gente pode entrar em crise, assim, mas violentíssima, em apenas 4 anos. Impressionante. Então, essas crises, esse sobe e desce, é nesse sentido que a gente fala da queda. Não queda porque a gente realmente acredita que a Argentina foi desenvolvida e deixou de ser, e a culpa é o peronismo, mas é que a Argentina teve sorte no início, não usou essa sorte, porque os conflitos políticos foram muito grandes, e aí ficou presa nesse né, sobe e desce, nesse stop and go aí de crises, que são muito violentas exatamente pela estrutura social que o processo de desenvolvimento deixou na Argentina nesses 200 e poucos anos. Com certeza. Agora, a gente pega, e para fazer também um paralelo com a realidade brasileira, antes para a gente entrar aqui, vamos dizer, nos tempos mais contemporâneos, quando a gente analisa a questão da Argentina, a gente analisa que tem um componente forte sempre de crise de balanço de pagamento, crise externa.
E se você fizer um comparativo com o período que se tentou implementar um processo de desenvolvimento nacional no Brasil, também o Brasil sempre recorreu a empréstimos internacionais e não tinha uma condição de investimento, ou pelo menos, né? Enfim, era o paradigma da época. E, no caso, eu achei que essa fala foi muito oportuna, professor Matias, que você disse que justamente são essas crises que são absolutamente imprevisíveis. Por exemplo, o que estragou, segundo o PND, podemos dizer assim, foi o aumento aí da taxa de juros norte-americana, o choque do petróleo, e isso teve consequências. E, com certeza, pelo processo de similaridade, a gente tem algo parecido na Argentina. E aí eu queria a pergunta, antes para a gente entrar nesse processo mais contemporâneo, de análise mais contemporânea, é como se deu esse processo de endividamento, de hiperinflação, depois desse período de tentativa de desenvolvimento, e como foi dado tanto as negociações com o FMI, tanto a aplicação do consenso de Washington e o desmantelo do Estado pós essa tentativa de industrialização. E se você ou o professor Paulo também puderem falar, quais foram as indústrias que, a partir do modelo peronista, se podemos assim dizer, e alcunhar, as indústrias nascentes e que conseguiram se desenvolver, e quais foram as indústrias mais afetadas por essa crise externa e esse rompimento do Estado desenvolvimentista a partir da aplicação do consenso de Washington e das políticas neoliberais no final da década de 70 e início da década de 80. Só para acrescentar na pergunta, eu te passo, Matias, no fundo a gente pode fazer uma leitura de que a insuficiência tecnológica, né, tanto do Brasil quanto da Argentina, que resulta nessas crises que acaba por complicar tudo, né? Então é justamente essa insuficiência de subir a escada tecnológica, de se industrializar lá para cima, né, que acaba trazendo falta de dólares e acaba redundando nas crises. Mas vai lá, Matias, mergulha você nessa questão. Tem muita coisa, né, para falar, e eu quero também que o Paulo fale alguma das coisas, mas eu vou, assim, primeiro, eu diria... Não, nós estamos aqui para te ouvir. Primeiro de tudo, nós estamos aqui para te ouvir. Eu sou, como diria, né, minha mulher, eu sou aberto ao monólogo. Então não tem problema. Vou começar a utilizar essa expressão. Boa. Mas a primeira coisa que eu diria é que as primeiras crises, durante os anos 50, por exemplo, o Perón enfrenta uma crise externa. O Perón sai crescendo, em 46 ele ganha a eleição, ele encontra nos primeiros 4 anos praticamente do governo dele, ele encontra um problema muito terrível para crescer. Pensa bem, 1946, você está saindo da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos acabou de ganhar a Segunda Guerra, acabaram de fazer o FMI, o Banco Mundial, o dólar passa a ser a moeda, né, em Bretton Woods internacional, já era, mas de alguma forma fica formalizado, e está todo mundo endividado em última instância com os Estados Unidos precisando de dólares, né, inclusive a gente. Mas a outra coisa importante que ninguém fala quando fala disso é que 50% da produção manufatureira do mundo nesse momento era americana. Então, você queria produzir, entendeu, um carro, mas até entendeu, qualquer pedacinho do carro você precisava comprar nos Estados Unidos. A capacidade produtiva, a Argentina tinha um embargo, né? Tinha sanções. Por quê? Porque, embora a Argentina declarou guerra lá no final ao eixo, havia dúvidas sobre a posição do peronismo. Devo dizer, no Brasil houve, né, dentro do gabinete do Vargas, havia os militares que eram pró-eixo. Assim, só um parênteses, alguns dizem que o Hitler, em teorias da conspiração, se refugiou na Argentina. Até isso, né? Não, se refugiaram vários nazistas. Isso aí isso é comprovado. Correto, sem ir mais longe, o famoso Eichmann, que foi pego em Buenos Aires, como chama? Aliás, se vacilar, foi em Córdoba. Ele estava trabalhando para Mercedes. Para Mercedes-Benz, ou seja... Vamos lá, né? Eu tenho quase certeza que a empresa alemã sabia com quem que eles estavam lidando e o governo argentino com certeza tinha certeza com quem eles estavam lidando. Então, isso aí tá documentado, isso é verdade. Mas meu ponto é que na Argentina havia gente dos dois lados e, obviamente, o Perón tinha simpatias pelo eixo. Isso leva a complicações políticas. O Perón nunca saiu do lado do eixo. O Perón falava famosamente uma terceira via,
que não é a terceira via que dá em Bandung e nos não alinhados, mas, de qualquer forma, um projeto nacional de desenvolvimento. Ele era nacionalista. E isso certamente ele tinha, então ele falava disso, mas ele tinha um embargo. Aí, em 52, tem uma crise externa violenta, e aí, então ele faz um ajuste dentro do FMI, sem ter o FMI, porque o FMI só vem em 57, depois que a Argentina entra para o FMI, porque a Argentina não estava no FMI, a Argentina não foi a Bretton Woods, entendeu? Então, até aí, as crises são essencialmente crises como o Paulo está descrevendo. A gente está tentando industrializar, para industrializar precisa importar, por quê? Precisa importar bens de capital, precisa importar bens intermediários. Quando você vai importar isso aí, quando você consegue importar, se não está tendo um embargo, porque eles levantam em 50, 49, 50, o embargo é mais ou menos levantado, e a Argentina pega empréstimo do Exim Bank, etc. E aí dá na crise externa. No que dá na crise externa, ele dá um ajuste. Então, para de crescer, as tensões ficam mais difíceis de segurar. Obviamente, uma base na qual você não está podendo expandir tanto é mais fraca. E não surpreendentemente ele cai. Não é muito diferente de você pensar do Vargas em 54, que sobrevive do suicídio, e do Jango mais adiante, ou seja, a mesma coisa. Você tem um problema externo, você está tentando crescer. Quase que dá para você falar que a Dilma foi isso, né, Matias? Mas é isso que eu estou dizendo. É apelação. As resistências vêm daí. Você tenta crescer, vem uma coisa, e aí você faz o ajuste. No que você faz o ajuste, você perde sua base. Aí você cai. Corretamente, como diz o Paulo. Em 2013, quem começa a reclamar não é a direita trelocada com a camisa da esquerda. Grupos de esquerda reclamando radical, com razão do preço da passagem. A passagem era muito elevada e os salários, que embora estivessem crescendo, não davam para pagar, entendeu? Tudo que eles precisavam, que é razoável, desenvolvimento, eles queriam salários mais altos. Então, é isso mesmo. Agora, o que acontece? E é inflacionário, lembra bem, porque essas restrições externas levam ao quê? Crise externa, desvalorização. A desvalorização é inflacionária, é recessiva, é por aí que resolve, em boa parte, as coisas. O exemplo clássico da desvalorização inflacionária e recessiva era do Carlos Dias Alejandro, um economista cubano, que tinha estudado a Argentina. Exatamente, que, aliás, foi modelado depois pelo seu orientador, o Lance Taylor, né? Exatamente. Isso. Virou o Krugman Taylor, né? Exatamente. O Lance Taylor, que também ficou famoso no Brasil porque ele fez com baixa o famoso modelinho da Belíndia, né? Que foi numa espécie de debate, que não sei se foi a Conceição que falou o Belíndia, etc., mas quem modelou foi o Baixa e o Lance Taylor. Foi o Taylor. Então, só um parênteses, desculpa, só para falar do Taylor, para quem está assistindo, o Lance Taylor, ele é um cara importante para nós brasileiros, porque ele orientou a Laura Carvalho, ele orientou o Nelson Barbosa, e mais do que isso, ele quase orientou o Pércio Arida e o Lara Rezende lá no MIT, ele era professor dele também, né? Ele orientou o Lara Rezende lá atrás, nos anos 70. O Arida não, porque o Arida era do Dornbusch, mesmo lá atrás. Isso, embora ele acabou não defendendo a tese, defendeu no desenvolvimento. Então, ele escreveu com o Baixa, mas o Baixa lá dos anos 70. E foi orientador do André Lara Rezende da ideia da inflação inercial lá nos anos 70, antes dele voltar para a PUC. Ou seja, não que depois... E é uma grande figura, né? Depois que assumiu. Eles caminharam para coisa mais convencional, particularmente a partir do fracasso do plano cruzado. E para os anos 90 no real, pelo menos do ponto de vista da macroeconomia, tinham virado conservadores. Mas você vê que o Lara Rezende buscou as origens dele no Lance Taylor, né? Isso. E tem algumas coisas o bom filho a casa torna. Isso. E heterodoxas, por assim dizer. Mas o Lance tinha essa relação com as coisas brasileiras lá atrás. Ele passou um ano acadêmico na CEPAL em 69. Ele era garoto do Tinery. O Hollis Tinery foi economista-chefe o mentor dele, na verdade, era o Paul Rosenstein-Rodan. Mas quem protegeu ele em Harvard, porque ele era de esquerda, contra a guerra do Vietnã, etc., foi o Hollis Tinery, que era economista-chefe do Banco Mundial, que se olhar alguns dos papers do Prebitt, o Prebitt agradece ao Hollis Tinery. E o Tinery que é o do modelo dos dois hiatos, né? O Tinery fez o primeiro a fazer esse modelo lá atrás,
Bruno, lá nos anos 60. Mandou o lance para passar um ano acadêmico na CEPAL em 69, onde ele a sua tese foi do que mesmo, Matias? Eu não me lembro. O seu doutorado a minha tese foi sobre a restrição externa americana. Eu vinha fazer uma tese sobre inflação com o Lance Taylor, terminei escrevendo uma tese sobre as contas externas americanas, que, na verdade, eu fiz porque eu trabalhei por 2 anos com o Wynne Godley no Living Institute. Eu fui para o Living logo depois que o Minsky morreu. Eu cheguei a ver o Minsky. Você chegou a conhecer o Minsky, não? O Minsky morreu em 96. Eu cheguei em 95. Final de 96 eu tive as entrevistas e em 97 eu comecei a trabalhar no Living com o Godley. E minha tese saiu disso, do meu trabalho para o Godley. Eu me lembro foi formalmente orientador. Mas entendi. Você ficou meio o orientador informal foi o Godley, porque ele estava... Mas se você olhar, eu tenho uma foto em algum lugar no meu blog, está uma fotinho no dia da minha defesa, que foi em 99, tem 21 anos agora. Minha tese de doutorado pode beber nos Estados Unidos, que aqui é 21. Maior de idade. É maior de idade. Minha tese de doutorado é maior de idade. Tá a fotinho lá no meu blog. Meu blog chama Naked Keynesianism. Não, né? Aliás, por que o Naked Keynesianism, que é sem mediação? Qual que é a ideia? É porque eles aqui, quando eles querem falar com uma coisa aberta... naked, totalmente, né? sem limites, naked alguma coisa, né? Naked capitalism. É um capitalismo sem limites. Sem censuras, né? Sem censura, exatamente. E sem barreiras. A Fox News tinha dito que o Jamie Galbraith... Fizeram uma matéria na Fox News, na TV, sobre o Jamie Galbraith, que é um bom amigo, tal, etc. E o Jamie... eles acusaram ele de fazer Naked Keynesianism. E ele tinha me mandado o link. Eu adorei o nome. Achei, Entendi. É ótimo, né? Naked Keynesianism parece o nome de um blog. Aí eu comecei a usar aliás, só deixa eu fazer a propaganda aqui, o Gabriel. Ele tem muito legal o blog e o Twitter dele. É altíssimo nível, assim, muito bom. Já deixa pena que é inglês, mas... @Naked Keynesianism, né? Eu posto em inglês, o blog. Tem muita coisa, eu vou postar link para isso aqui, etc. Aí eu digo, isso aqui vai ser em português, isso aqui em castelhano. Depois passa para a gente no chat que a gente divulga. Maravilha. Ou pelo WhatsApp. Mas o que eu ia te dizer, então os problemas aí passam a ser de outra natureza a partir dos anos 70. Porque a partir dos anos 70, na casa argentina, a gente aí liberaliza. Então a estrutura produtiva muda muito. Então tem coisas que você me perguntou aí, como é que muda e que indústrias são afetadas? A Argentina tinha produzido as coisas normais que todo mundo tinha feito. Capenga, com dificuldade, etc. Mas a gente foi fechando as coisas da primeira Revolução Industrial e da segunda Revolução Industrial. Então o complexo metal mecânico estava lá. O complexo petroquímico estava lá. Entendeu? As indústrias de base estavam lá. A gente fechou, para aquela época, as necessidades energéticas. A gente tinha uma empresa nacional do petróleo e era autossuficiente em petróleo. Então, essas coisas estavam mais ou menos no lugar para os anos 70, quando vem coisa neoliberal. O que acontece com aquela primeira virada neoliberal é que muitas empresas, particularmente as pequenas e médias, elas perdem espaço e desaparecem. Então, empresas de autopeças, etc. O que carros, né? Tinha carros, né? Inclusive os carros. Tinha carros, sempre teve. Lá também a mesma coisa. Lá teve um esforço maior, quem sabe, para ter um carro nacional. O peronismo botou um esforço nisso. Tinha até hoje, você vai na Argentina, você vê as caminhonetes antigas de Rastrojero, que eram todas feitas com tudo, tecnologia nacional, desenho nacional, etc. Houve uma preocupação disso. E como me chama, então, eu sei, tinha na divisão do trabalho, a gente pegou as francesas, Renault, a italiana, a Fiat, que o Brasil no início era mais Volkswagen, alemã, e a gente pegou as americanas também, Ford, né, GM, isso aí todo mundo pegava de lambuja, não tinha como escapar. Mas e aí, então, tinha uma pequena divisão do trabalho de qual das empresas, mas a gente fechou mais ou menos a mesma coisa, não era muito diferente do Brasil, tinha, eu diria... quem sabe, menos dinamismo, quando você pensa no período inteiro, menos dinamismo no crescimento, mas, por outro lado, também não crescia pouco. O seu período de 64 a 74, a Argentina cresce a mais de 5,5%, entendeu? É uma taxa de crescimento, em termos reais, que tá bom, não é o 7,5% histórico do Brasil naquele período, mas também não é uma taxa de crescimento pequena, considerando que a Argentina já tinha um nível de renda per capita um pouco mais elevado. Um pouco maior. Então mas aí, população menor, menos escala, né? Isso. Mas a primeira neoliberalização dá uma concentração em grupos, dos grupos.
O problema é que quando dá isso, como você disse, dá os juros sobem, a dívida externa até ali, mesmo nos anos 50 e 60, não houve grande acúmulo de dívida externa. Por quê? Porque havia um entendimento, exatamente porque havia as ideias estruturalistas, que assim, não é só o Prebisch, há que entender que o Prebisch é um catalista de certas coisas. Ele e um cara que, do ponto de vista, inclusive, da formação dele, mais eclético, um cara aberto a certas coisas, mas assim, ele não é tão claro, vamos dizer assim, como o Celso Furtado. O Celso Furtado, do ponto de vista das ideias cepalinas, me parece até mais importante, né? A divisão que ele comandava dentro da CEPAL é uma divisão onde estava, por exemplo, o Nojola Vázquez, um grande economista mexicano, que as teorias da inflação que vão dar na teoria inercial, em todas as teorias estruturalistas, partem do Nojola. E as ideias sobre desenvolvimento e as dificuldades do desenvolvimento, etc., que estão lá no Prebisch, o Prebisch fala de certas coisas, são mais exploradas do ponto de vista histórico e institucional, tanto pelo Furtado, né, que acho o clássico, é o livro dele na formação econômica, mas o outro é Aníbal Pinto, que era o mestre da Conceição, né, chileno. Então, esses são todas figuras de poder. Não é assim, não há que colocar só o Prebisch, né, só porque ele é argentino aqui. Só 4 que são todos bambas, entendeu? A gente está falando do Prebisch, o Furtado, o Nojola, o Aníbal Pinto, para dizer 4 que são ali do original. Eu sempre boto o Sunkel, que eu tenho. Eu fui fazer economia porque eu li um livrinho do Sunkel, entre outras coisas, quando estudava no Rio, no Santo Inácio, e tive o prazer de poder conhecê-lo, etc. Ele ainda está vivo, ainda é um dos... Caramba, quantos anos? Da revista do CEPAL. O Sunkel deve estar perto com uma Conceição, deve estar perto dos 90, se é que não tem 90. Mano. É de outra geração. Ele tinha estudado em Cambridge, não em Cambridge. O Sunkel estudou na London School of Economics, na época que o Lionel Robbins ainda estava lá, e falou para ele, você quer estudar desenvolvimento, né? Isso aí deve ser uma coisa de demografia. Não é de economia, não. É de economia, não. Isso aí. É para geógrafo, a gente lida com, entendeu? Com a realidade. É uma coisa dessa. Mas, bom, era o Lionel Robbins, né? Melhor fazer direito, meu filho. O que acontece aí é que a gente está muito mais aberto financeiramente. Então, a Argentina, as crises recorrentes passam a ser aí um problema mais grave pelo seguinte: a gente passa a ter, com a abertura financeira a partir dos anos 70, a Argentina abre muito mais do que o Brasil. Ao mesmo tempo, a Argentina não desenvolveu o mercado de capitais em pesos. Da mesma forma que o Brasil, bem ou mal, a ditadura, uma das coisas lá das reformas dos anos 60, que era o Simons, do PAEG, de fato, né? Trabalhando por bulhões. Foi a indexação dos títulos públicos. Né? Isso. Mas isso deixa títulos públicos uma base de um mercado financeiro que está ancorado na moeda doméstica. Na moeda doméstica. Vai dar do mesmo jeito, dá inflação muito alta, dá uma série de problemas, né? A gente teve com as desvalorizações, com a restrição externa muito dura nos anos 80, com a incapacidade de crescer, com os mecanismos inerciais associados também à espiral do câmbio desvalorizar e ter que ajustar os salários, que são governos democráticos pela primeira vez, né? O Sarney primeiro, o Sarney não propriamente democrático, mas que tem que ser mais responder mais às ânsias democráticas depois das diretas já e do Tancredo, que se não fosse democrático também não importava, porque ele teria ganho qualquer eleição, e do Alfonsín. Então, isso tudo gera processos inflacionários muito elevados. Mas na Argentina gera sempre, porque a gente não tem uma elite que acumule em moeda doméstica, que tome títulos públicos em moeda doméstica. A gente sempre tem muito mais fuga de capital lá. Então, essas crises recorrentes estão muito que é maior. Não só o processo de industrialização, é o que o Paulo falou, o processo de industrialização que te puxa, te obriga a importar mais, te obriga a necessidade de se endividar para fechar a conta corrente. Mas de quebra os juros que você já teve lá fora porque você acumulou, né? Que, de volta, sempre na Argentina é pior, porque no Brasil, bem ou mal, você pode falar mal do segundo PND, né? O Carlos Lessa, que faleceu há pouco, tem uma tese famosa que ele bate duro no segundo PND. Mas o segundo PND, bem ou mal, fecha o complexo petroquímico no Brasil, entendeu? Faz lá as coisas na Bahia, etc. Na Argentina, nos anos 70, pelo contrário, a gente toma a dívida violentissimamente para não fazer nada, né? Para não fazer nada. Fuga de capital. É para financiar a conta, entendeu? A fuga das conta elites de juro. que dinheiro lá fora. E isso virou moda. Entendeu? A Argentina faz isso o tempo todo. Então, no Brasil, pelo menos, até lá atrás,
a dívida se tomava, mas pelo menos havia um projeto. Mas nos 90 a gente recuperou o tempo perdido, né, Matias? Porque o endividamento brasileiro nos 90... uma velocidade inacreditável. Aí em 10 anos o Brasil falou, não, peraí. Não dá para perder para a Argentina. Não dá para perder para a Argentina. Aí não. E aí querem ser mais neoliberais. Não, isso é um fato. Isso é um fato. Não, devo dizer, de volta, em termos de ganhar, eu achei que com o Macri e tudo, a gente está uma desgraça, não pode ser pior. Vocês levaram, Bolsonaro. Paulo Guedes. Não há como. Puta merda, cara. Dá até pra você admirar o Macri, hein? Eu tô bem longe de ser um macrista, mas olhando a situação brasileira hoje, você até fala, puta, o Macri, até que é um cara legalzinho, né? Não, perto do Bolsonaro é um... O Macri é a versão mais comportada, mas eu devo dizer, ele só tem o cuidado de não dizer abertamente as coisas, porque ele é um filho burro da elite argentina, assim, uma elite recente, né? O pai dele era imigrante e tal, etc., italiano, né? Como boa parte os Roca também, que são do grupo Tetim, que é o maior grupo lá na Argentina, eles também são, né? Ítalo-argentinos. O pai do Macri fez a fortuna na ditadura com contrato, né, do Estado, etc. Mas o Macri foi para as escolas aí da elite argentina, etc. Ele tá, né, ele faz parte da elite argentina e ele toma mais cuidado do que ele diz. Mas há que dizer que ele defende de uma forma mais educada as mesmas ideias. Ele, sem dizer que ele é a favor da última ditadura, ele diz, bom, ninguém sabe se foram 30 mil desaparecidos, de repente foram só 8 mil. Aí ele traz de volta um ministro e gente que era da ditadura. E mais ou menos o que ele está dizendo é, tudo bem, vocês sabem que, sabe, não... E isso todos os governos neoliberais fazem, inclusive o Menem. Há que lembrar que todo mundo esquece. Eu sempre digo, a Argentina é um dos poucos países que fez lá atrás, em 83, quando o Alfonsín entra, os militares são processados e vão parar no banco dos réus e são presos, todos eles. Toda a cúpula, os presidentes, todo mundo vai parar no Chilindró, pelos desaparecidos. E o Menem indulta eles. O Menem diz, não, tudo bem, tá liberado. Tá liberado. Ele basicamente está falando para as elites argentinas, tudo bem, olha, a gente precisava fazer isso aí para dar um golpe nos salários e reduzir. Porque nos desaparecidos está toda a juventude montoneira, esquerdista, radical, que acha que vai vir a utopia socialista. Mas também há que lembrar que no meio desse processo, né, porque a gente faz sempre assim, seja de direita, seja de... Sabe, eles levaram todos os sindicalistas. E tem boa parte foi varrido era quebrar as pernas dos sindicatos para poder reduzir o salário, entendeu? Então, isso continua rolando. Eu digo, você vai ver quem é que está sendo desaparecido, quem desaparece na Colômbia, no meio dos paramilitares. Aí, o Matias, sociais. Tem um negócio interessante já pegando esse gancho, quer dizer, aí eu acho que a história argentina e brasileira tem uma divergência ali nos 70, porque a Argentina já começa a liberalizar, desindustrializar. O segundo PND brasileiro vai em outro caminho, né? A Argentina meio que antecipa um pouco o que iria acontecer com o Brasil depois nos 90 e tudo mais. Né? Tudo bem que a Argentina também, com o Menem, ela dobra a aposta nessa coisa da desindustrialização e da abertura financeira. E da privatização. Né? Aí com o Menem vem assim, a Argentina privatiza também mais do que o Brasil. O Fernando Henrique também, embora eu não vou dizer que o Fernando Henrique era moderado, mas ele não conseguiu privatizar a Petrobras, por exemplo. Petrobras que, outra vez, como que você entende a industrialização brasileira se você não entende o papel da Petrobras? Entendeu? Inclusive, algumas das tentativas que eu acho mais relevantes nos governos do PT de trazer de volta um processo de industrialização estão associados à Petrobras. Claro, a Petrobras é o símbolo. Está associada à corrupção e não sei o quê, o pessoal vai começar a falar... Mas o que eu estou dizendo, do ponto de vista efetivo, corrupção tem tudo quanto é lado. Eu sempre digo isso aí, claro. É um tema que me tira um pouco do sério, porque achar que os Estados Unidos não tem corrupção é uma dessas coisas que é absurda, entendeu? O grau de corrupção da sociedade americana no sistema político, tá? Ou seja, eu me lembro quando em 2000 o Gore perde a eleição, tendo ganho a eleição, tanto do Bush no voto popular, mas provavelmente se fizessem e deixassem fazer o reconto dos votos também como chama, no colégio eleitoral, e eu me lembro de estar chocado. A gente estava, por acaso, eu trabalhava para o Lance Taylor no centro de pesquisa dele. Eu tinha voltado para o Brasil, trabalhei um tempo na FRJ e voltei para ser diretor do centro do Lance Taylor. E a gente estava numa conferência na Índia, isso é novembro de 2000. E a gente estava em Delhi.
E eu me lembro assim, chocado, quando disseram, não vai ter presidente, porque não sei o quê. E o Lance Taylor olhou pra mim, você tá falando do quê, rapaz? Os Estados Unidos roubam a eleição o tempo todo. Isso aqui não era uma democracia? É voto impresso, pô. Mas tá ok, né? Mas aí eu vou... Mas meu ponto era, a Petrobras é central. Não, então, mas só fala, compara com a YPF, só, se puder, porque isso é uma coisa que você falou, é maravilhosa, porque o Menem, eles conseguiram privatizar, no Brasil não conseguiram, né? Não só, conseguiram. Enfim, só para acrescentar isso, né? Isso, a raiz de Vargas era mais profunda. É um golpe duro, porque a IPF nunca teve a capacidade de fazer política industrial encoberta, como a gente fez através da Petrobras, como voltou a se fazer um pouco, ou seja, quando a Petrobras compra navios, tanque, etc., está impulsando a indústria, entendeu? A indústria naval brasileira, cara. É como a Coreia fez isso, entendeu? Ué, você vai fazer como, entendeu? Quando eles obrigam a construir aquelas plataformas para poder explorar o pré-sal, etc., é a mesma coisa. Com tecnologia de águas profundas, que é a tecnologia nacional, entendeu? Claro. É esse tipo de coisa que é desenvolvimento, entendeu? E não tem como fazer sem isso. Vai ter algum grau de corrupção? É claro. Você deve investigar? Com certeza. Agora, não pode vender, não pode, sabe? Com o Menem, não só foi privatizado, como a Argentina, que tinha um excedente de produção de gás natural, nesse momento a Argentina vende tudo para fazer caixa, para poder continuar saindo das crises, porque tem em 95 a tequila, em 97 a asiática, né? Em 98 a russa, em 99 a brasileira. Então a Argentina, para poder ir saindo, vai vendendo todos os móveis da viúva. E, de quebra, vende todo o gás natural. Mas vê só o que acontece. Aí, quando precisa do gás natural, nos anos 2000, porque a economia argentina volta a crescer depois do default, dessas coisas. Tem que importar. Todas, tem que importar, cara. Porque ninguém planificou, porque era nos anos 90, ninguém planificou. Gente, para poder crescer vai precisar ter energia. Porque o mercado planeja, né? A mão invisível, ela é bem... Ela aloca bem. A crise externa argentina o grosso da déficit na conta corrente é energético. Um país que tem. É uma coisa inacreditável. A idiotice de acreditar que os mercados vão resolver esse problema por si mesmo é absurda. Ou seja, é só de uma elite cínica ou burra, ou uma mistura das duas coisas. De qualquer forma, não pode ser levado a sério, entendeu? Não há país que cresça sem isso. Quem acha que os Estados Unidos faz isso está absolutamente translocado. Os Estados Unidos têm, no Pentágono, uma capacidade de planejamento que é por onde eles fazem, com a coisa da defesa. Que é o que você falou, que tem um Estado desenvolvimentista dentro do Departamento de Defesa americano, que gasta 600 bilhões de dólares por ano. 680. É um grande sociólogo americano. O Fred Block se refere a isso como um Estado desenvolvimentista escondido. Ele diz que os Estados Unidos têm um Estado desenvolvimentista escondido. E sem ir mais longe, o Brad DeLong, professor em Berkeley, que não é nenhum radical, trabalhou como subsecretário do Tesouro por Larry Summers, durante a época dos Clinton. O Brad, ele escreveu um livrinho para falar isso. Ele fala que a política econômica nos Estados Unidos sempre foi hamiltoniana. Só para citar... Independente do partido, né? Se é democrata, Concrete Economics, né? Até para quem está assistindo é legal esse livrinho. Acho que ele não foi traduzido para o português, mas é um livrinho maravilhoso. Chama Concrete Economics. Super livrinho. Qual que é o autor? Brad DeLong. Com o Stephen Cohen. O Stephen Cohen é um desses velhos economistas de Berkeley. Berkeley tem uma tradição de ter economistas mais preocupados com os processos de desenvolvimento. O John Ziesman, agora eu esqueci que foi economista. Eles têm um livro também sobre manufaturas, né, o Matias? Why Manufacturing Matters. Eles têm um livro legal disso daí. Why Manufacturing Matters. Né? Isso, exatamente. E há uma preocupação com essas coisas, sempre houve. Então, a ideia de que nos Estados Unidos as coisas não são planejadas é absurda. Ou seja, você não pode entender o Vale do Silício, né? E sem entender... Ou seja, vamos lá. As duas coisas mais básicas... Não, só o petróleo, só para concluir petróleo. Era proibido exportar petróleo dos Estados Unidos até 2015. Proibido exportar petróleo, quer dizer... Não, e só passa a poder porque eles tiveram agora com a coisa do shale gas, né? Tão violento que, entendeu? Então, tudo bem, não tem problema. E a terra da liberdade. Você ia falar das duas coisas. Eles têm estoque estratégico. Eles têm estoque estratégico. Os Estados Unidos não vai ficar sem energia. Inclusive, toda intervenção no Médio Oriente não tem nada a ver com acesso à energia direta. Tem a ver, todo o petróleo do Meio Oriente, do Irã, etc., vai para a China.
tem a ver com o controle sobre o que os inimigos estratégicos dos Estados Unidos têm. Os Estados Unidos, dentro das importações que eles pegam, inclusive, por isso a Venezuela é tão importante, no hemisfério ocidental, eles têm tudo que precisam. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses, Matias, desculpa te interromper, fazer mais uma propaganda do filme. Para quem não assistiu, Midway, Batalha no Atlântico, é um filme que mostra a vitória da frota americana sobre a frota japonesa na Segunda Guerra Mundial. Já tem 3 versões desse Midway, e recentemente eles fizeram uma nova. E é incrível, porque isso que o Matias está falando da energia mostra o erro crasso que os japoneses tiveram lá nessa batalha, porque eles podiam ter destruído todos os reservatórios de combustível dos americanos do lado da Califórnia, mas por uma decisão estratégica errada, eles não destruíram, e eles deixaram combustível para a frota americana, que acabou conseguindo derrotar os japoneses no meio do Pacífico, né? Do Pacífico. Paulo, né? Para ver a importância, história, né? A outra história não contada disso aí é que o Japão decide, Pearl Harbor e atacar e declarar guerra aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estava, pelas decisões de imperialistas do Japão na Ásia, controlando o acesso a recursos naturais e energia do Japão. Então, ou seja, quando o pessoal diz, não foi provocado. Não foi provocado, certamente, e nada justifica essa armadura. Mas eles não eram tão inocentes assim, né? Sim, não era neutral. Não é que os Estados Unidos não estavam fazendo nada. Tava dormindo lá. Os japoneses decidiram, do meio do nada, vamos atacar os Estados Unidos, entendeu? A música deles é terrível, a gente tem que fazer algo sobre isso. Não, é que eles estavam apertados contra a parede. Os planos estratégicos do Japão estavam limitados pela capacidade energética e a coisa dos Estados Unidos. Não, eu digo não, só para ter uma ideia. Nos Estados Unidos, pensa quais são as 2 coisas mais importantes que permitam o que a gente está fazendo. A gente tem computador, né, e internet. Essas 2 coisas são militares. Ou seja, o computador tem vários modelos. O primeiro computador que funciona é o ENIAC, que foi feito aqui em Maryland com a Universidade da Pensilvânia. Eu estou exatamente entre os 2 lugares onde foi feito e onde ele estava, né? Que ele estava aqui na Pensilvânia. O ENIAC foi feito, só ficou pronto em 46, mas era feito para... eu sempre pergunto para os meus alunos só de malandragem, né? Eu pergunto qual é a invenção mais importante da Segunda Guerra Mundial. E todos eles aqui dizem, a bomba atômica. Eu digo, não, computador. Computador. A bomba atômica dá energia atômica, você pode matar os outros e tal, etc. Agora, a outra coisa é que era para jogar foguete, e porque tinha... Calcular, né? Fizeram um filme sobre o outro, as mulheres afrodescendentes faziam Figures. Hidden Figures. Isso tem também o jogo da imitação, né, do inglês, que também ele fazendo para decifrar os códigos e... Isso, do inglês. Mas esse aí não é um computador funcional como a gente entende. O primeiro computador que é funcional e faz os cálculos, etc., é o ENIAC. E fica pronto. Em 46 era para fazer cálculo de bomba. Entendeu? E teve grana do governo americano o tempo todo. Né? Eles usam uma versão do ENIAC, a IBM faz uma versão, eles usam uma versão disso aí para calcular, eu digo, por exemplo, GPS. Sabe por que a gente tem GPS? GPS é para saber onde... É como jogar bomba. Entendeu? Quando os russos botam o Sputnik lá em cima, o Sputnik, o que o Sputnik fazia? Nada. O Sputnik deu 3 voltas lá, deu 3 dias dando voltas, e o que ele fazia era bip, 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 né? E, então, os caras, tem 2 caras aqui numa universidade, dizem, a gente pode exatamente com o computador, não sei o quê, ver exatamente onde que o Sputnik está. Aí o Pentágono vem para eles e diz o seguinte, vocês conseguem fazer o oposto? Eles, como assim o oposto? Se eu botar lá um satélite lá em cima que não é Sputnik, vocês conseguem me dizer exatamente onde está o negócio na Terra? A gente consegue. Por quê? Aí você diz, é porque eu estou perdido quando eu estou indo para casa e eu estou precisando encontrar um lugar para entregar pizza. Não, é porque tem muito trânsito. Você desviar uma rota alternativa. Bomba atômica. Como é que você jogava bomba atômica na Rússia nesse momento? Você tinha que voar um avião. Tanto é o filme, né? Aquele cara que jogou lá no... do Dr. Strange lá. Dr. Estranho, o cara tá montado na bomba, né? Por quê? Porque você tem que levar a bomba até os caras. Mas o que você podia fazer? Submarino. O problema de submarino você pode chegar lá no Mar do Norte e tal, e jogar uma bombinha nos russos perto, você chega perto. Mas um submarino, para poder acertar a cidade, para acertar Moscou, precisa saber exatamente onde está o submarino, para ele não errar Moscou. Então, para saber onde está exatamente o submarino, você precisa de GPS. E a internet? A internet conectou 4, 5 coisas, computadoras,
para poder usar, e é a ARPANET. A ARPANET é da DARPA, hoje em dia era a ARPA, antigamente a DARPA é o Departamento de Defesa. Isso é quem financiou a internet, que depois comercial só dá em 93 e tal, etc. Mas em 69, quem financiou a ARPANET foi o Departamento de Defesa. Então, a gente tem computador por conta de jogar bomba nos alemães e a gente tem internet por conta de computador que eles precisavam conectar para poder jogar bomba, ou quem sabe, jogar bomba nos russos. Claro. Entendeu? Então, eles planejam tudo, entendeu? E aí dá o quê? Ou seja, Stanford, você sabe o que é em Stanford, o Vale do Silício? Não sei. Essa história é fantástica também. Outra vez, Estados Unidos é absolutamente o governo. Então, o governo americano dava para a AT&T o monopólio, era um monopólio dado pelo Estado. Então, que eles fizeram o Bell Labs, né? Todas as inovações do Bell Labs veio da grana do monopólio, né? Isso, e aí tinha um monopólio total. Então eles precisavam fazer o quê? Precisavam fazer telecomunicação de uma ponta dos Estados Unidos para outra. Que eles faziam com, para quem é novo e nunca viu a televisão daquelas antigas, o sinal, quando vai atravessando todo o país, fica muito, muito tênue. Então você precisa amplificar o sinal. Isso é amplificado com as coisas, essas coisas de vácuo, que era o que tinha atrás das televisões antigamente. São as coisas gigantescas. O primeiro computador no ENIAC era também com isso. Esses caras dizem, sabe o que vai ser a revolução? Vai ser uma revolução digital. Vai ser correntes elétricas em alguns, como chama, materiais novos. Daí, eventualmente, né, o silício. E eles inventam o transistor. É um cara que chama... e agora o nome vai me escapar, só porque a gente Isso está escrito no Bell Labs. Tem um livro maravilhoso que é a Fábrica de Ideias. Fábrica de Ideias, isso. Bell Labs. É incrível. Exatamente. Esse livro é muito bom e ele conta essa história. E aí, o cara que inventou o transistor diz... eles tinham que dar de graça. Não podia ter patente. A contraposição do governo americano para a Bell Labs vocês podem ter o monopólio, a AT&T, mas vocês têm que dar de presente para a indústria todos os desenvolvimentos e patentes, coisas que vocês inventem, para poder fazer as telecomunicações que, de volta, por questões de defesa, são centrais, estratégicas, que a gente não deixa para o mercado. Então, o que acontece? O cara era de Stanford e ele volta para Stanford. Aí ele volta para Stanford e abre a empresinha dele lá. Agora, ele era um cara terrível. Então, só que esse cara que trabalhou na Bell Labs em Nova York, não é? Isso, e aí New Jersey, ele já estava nos laboratórios que naquela época já era New Jersey. Mas em Nova York. Começa em Nova York. Aí ele vai para lá, tá certo. Isso. E aí, como ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, agora o nome dele me escapa. Nos anos 50 ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, mas ele era um cara muito terrível, muito chato. E aí tinha 8 engenheiros que trabalhavam para ele e deixam o negócio deles, são conhecidos como os 8 traidores. E eles vão primeiro para uma firma e depois fundam a deles. Essa firma deles que eles fundaram é a Intel. Isso está dentro de todos os computadores que a gente usa. Todo processador. Isso. E aí eles inventam lá, é uma série de engenheiros muito importante. Então, assim, deixa eu interromper. Era para falar de Argentina, mas a conversa tá tão boa aqui que a gente tá falando dos Estados Unidos. Não, mas agora eu vou... Mas eu quero falar de Estado. Eu quero me empolgar mais ainda, eu quero falar da China, porque a Huawei é a mesma história. A Huawei que faz 5G hoje é a mesma história da Intel e do Vale do Silício, porque era uma empresa do exército chinês quase, foi fundada por um funcionário do exército chinês, por general, por conta de telecom, que é chave, e eles desenvolveram toda a parte de telecom, de 5G, e hoje eles vão mandar no 5G no planeta. Só para não forçar o que o Matias está falando. E posso só fazer um parênteses agora que você citou a Huawei, né? Huawei, hoje, na verdade foi ontem à noite, saiu hoje no Brasil, Boris Johnson falou que vai proibir a entrada, né, na Huawei em 2021, mas aí saiu agora há pouco, eu estava lendo agora, eu li, não deu tempo de ler a notícia inteira porque a gente teve que entrar na live, mas a China falou que vai existir grandes retaliações do ponto de vista econômico e que isso custará muito caro. Eles têm um poder gigante. Mas até voltando, Matias, se eu puder fazer uma pergunta, assim, a coisa do Estado desenvolvimentista, para a gente é chave, né? Para eu e o Matias, que a gente estuda desenvolvimento econômico, você vê que não existe desenvolvimento econômico sem uma estrutura, né, que articula o país em várias direções, que a gente chama de Estado desenvolvimentista. E, obviamente, que o grande problema do Brasil e da Argentina é que ele nunca conseguiu ter um Estado desenvolvimentista decente, né? Com idas e vindas no Brasil, um pouco os militares,
depois vai Lula e Dilma mal e porcamente, se você quiser também chamar. Mas fala um pouquinho para a gente também da Argentina, Matias, assim, porque houve uma tentativa de se construir, né? Há um projeto nacional e popular, não há dúvida que o peronismo tem um projeto nacional e popular, mas é muito mais complicado. Por quê? Porque a gente está na periferia próxima dos Estados Unidos. Aí devo dizer, a gente tem uma vantagem com relação, por exemplo, ao México. A gente está mais distante. A gente tem uma vantagem com relação a Cuba. A gente está mais distante. A gente tem dimensão de mercado. Pô, mas Cuba conseguiu resistir melhor que a gente. Pelo menos, é muito complicado. É uma resistência heróica. É uma resistência heróica. Eu concordo com você. É uma resistência heróica, mas é muito complicado. Cuba nunca vai poder fazer industrialização. Os embargos. Então, claro, muito violento. Eles impõem um castigo muito violento a Cuba. É muito mas violento. Só um parênteses nessas entrevistas que o Oliver Stone fez com o Putin, né? O Oliver Stone perguntou e sobre essa segurança, né? Você já sofreu 5 tentativas de assassinato? Ele falou, isso eu conversei com o Fidel. E sabe qual foi o conselho que ele me disse? Ele que sofreu mais de 50? Cuide você mesmo, pessoalmente, da sua segurança. Justo. Mas vamos lá, o Estado desenvolvimentista argentino. Havia um projeto nacional desenvolvimentista. Acho assim, é uma pergunta. Você pode fazer. Houve um projeto nacional desenvolvimentista coerente. Há uma pergunta no texto famoso do José Luiz Fiore, do Carlos Lessa, sobre o segundo Vargas, em que medida é ou não é. Eles são mais céticos do que eu sou. Acho que havia um processo, tal, etc. É obviamente que a gente tinha limitações. Como eu digo, a gente está na área periférica dos Estados Unidos. Isso cria complicações e os Estados Unidos não pensava, ao contrário do que permitiu na Ásia, não permitiu na América Latina coisas. Os Estados Unidos ajudou os estados asiáticos. Isso é a diferença. Um processo de ajuda. Como eu digo, a Toyota estava quebrada logo antes da Guerra da Coreia. Os Estados Unidos e o Departamento de Defesa americano salva eles. Diz, toma aqui a tecnologia, eu preciso de caminhões, eu não vou trazer dos Estados Unidos, produz você aí. E aí você tem a Toyota, que hoje é a que produz mais carro no mundo. Entendeu? Pode a Tesla estar aí bombando, mas a que produz mais carro mesmo é a Toyota. Então, quando a gente se refere aos sistemas de especialização flexível, é toyotismo, né? O just in time, etc. Então, essa destruição na Argentina é muito mais violenta. É muito mais violenta porque esse Estado desenvolvimentista incompleto, né? A gente teve começa mais cedo também, né? Começa a destruir já nos 70. Começa mais cedo. Quem sabe, do ponto de vista das articulações, por começar de um patamar de desenvolvimento mais elevado, também as instituições são mais tênues. Por isso que eu digo, é mais fácil destruir. A IPF nunca foi usada como a Petrobras no Brasil, o Banco de Desenvolvimento Argentino nunca foi como o BNDES. Por quê? Porque já estava mais desenvolvido. Então, essas instituições têm menos... E, ao mesmo tempo, a sociedade rural, o pessoal que era agrário... Ou seja, mesmo que o cara... Você vai dizer, eu acho que as elites são mais fungíveis do que as pessoas pensam. Entendeu? A elite agrária, a elite industrial, a elite financeira é a mesma família. Mistura tudo, né? Entendeu? Ou seja, o cara que tem fazenda em Mato Grosso, ou o cara que tem fazenda na província de Buenos Aires, ele também tem uma conta, entendeu? No exterior. Claro. E se em algum momento a coisa... E em algum momento ele também teve alguma empresa, entendeu? Ou tem, entendeu? Às vezes que processa soja, entendeu? E ajuda a exportar, entendeu? Em parte do encadeamento, que é a parte industrial. Devo dizer, resposta a outra coisa. O que resistiu nisso tudo? O que resistiu na Argentina, porque na Argentina a desindustrialização é violenta, são os setores mais ligados ao setor agrário. Esses são setores que resistem melhor, no caso argentino, por uma razão óbvia, porque esse setor é extremamente competitivo internacionalmente. Se agregar um pouco de valor sobre isso, não é muito complicado. Então, esses são os setores industriais que sobreviveram melhor na Argentina, né? E nicho. A gente tem muito nicho com o Brasil. Os nossos nichos são diferentes, mas você pode pensar, a Embraer Argentina é a Invap, que produz satélite, produz como chama, reator nuclear, que tem, sabe, cientistas, assim como tem engenheiros de alto nível, etc. Mas é nichos, ou seja, sobreviveram nichos de eficiência e os setores mais ligados, os setores que são mais competitivos, que são os setores de agroexportadores. Então, o nosso estado desenvolvimentista era incompleto. E por ser incompleto, e por ter na Argentina grande resistência, é mais fácil destruir. Então, o Estado neoliberal na Argentina
é mais fácil, é sempre mais fácil destruir do que construir. Então foi mais fácil destruir. Agora, com um custo social muito pesado, porque na Argentina havia uma grande resistência a isso. Então, por isso que na Argentina precisou um banho de sangue. É o que eu digo. Não há que esquecer que na Argentina o projeto neoliberal, porque houve 3 tentativas neoliberais. A do processo... O Martínez de Oz, 76, 83. A do Menem, de 89 a 99. E a do Macri, de 2015 a 2019. Então, são 3 tentativas liberalizantes, desindustrializantes, neoliberais na Argentina. Mas a única que vem com um banho de sangue é a primeira. Precisava de 30 mil desaparecidos. Ou seja, há que entender historicamente por que a Argentina passa por esse banho de sangue. Esse banho de sangue é necessário. A ideia de que o neoliberalismo é só sobre os mercados, que não tem sobre a liberdade das pessoas. Sobre a liberdade. Há que lembrar que o Hayek foi lá e defendeu o Pinochet. Entendeu? Isso é verdade. Então é isso que eu estou dizendo. O custo social disso foi muito elevado. Não estou querendo minimizar isso. Mas havia uma elite que tinha capacidade de impor o processo na Argentina. E esse processo foi imposto. Então, a capacidade, quando você tem interregnos, como teve no Alfonsín, de um grupo de pessoas que era muito similar ao grupo que teve ou seja, assim como a gente teve Funaro, o Bresser, com o Sarney, com a volta da democracia e a nova república, há uma tentativa ali de... Não é industrializante porque não dá, é de sobreviver, de resolver o problema da dívida externa, né? E de não cair na hiperinflação e de estabilizar a economia minimamente. Esse é o drama dos 80, né? Argentina, mas dá uma parada no processo de neoliberal de antes. Então, na Argentina também teve a mesma coisa. Você tinha... de volta, é a mesma coisa, o mesmo processo. Eram economistas que eram como os da PUC do Rio, mas de esquerda, que caminham à direita depois do fracasso do Austral, etc. Gente como Matinéa, como o Roberto Frankel, tudo gente que teve ligado aos governos do Alfonsín. Claro, aí você volta a ter o Menem. Quando volta lá do outro lado os Kirchner, há um processo, uma tentativa de reconstruir um projeto industrializante, mas as dificuldades são muito, muito maiores, né? São muito maiores, porque agora não só você encontra todas as que você tinha antes, mas você destruiu uma série de instituições que são difíceis de reconstruir, e você tem a China surgindo nesse processo, e a Ásia inteira. Se você olhar nos anos 50 e 60, não tinha Coreia. O Japão estava, obviamente, começando e já era vigoroso nos anos 60, mas não era, entendeu? O que era, né? E não tinha a China. A China era... eu acho que o Brasil e Argentina tinham as indústrias mais fortes ali nos 70 ainda do mundo emergente, né, Matias? Brasil e Argentina eram a potência industrial, por assim dizer, né? No final dos 70, dos emergentes. Supostamente, quando se falava nos países... Tem um livrinho do Isaac Asimov, né? Das vários livros lá do Isaac Asimov que fala dessas coisas de desenvolvimento e tal, etc. E quando você vai olhar o que ele fala, ele fala de uma espécie de governo mundial. O Isaac Asimov falava assim, como uma das partes envolvidas do mundo era a Argentina. Por isso que ficou lindo. Porque tinha renda per capita elevada, não tinha uma indústria, tinha feito industrialização, tinha uma coisa que parecia politicamente que era meio parecida à coisa europeia, não tanto quanto o Chile, que era... Buenos Aires era Paris da América Latina. Não sei o quê. Então, o pessoal achava que isso aí vai ser desenvolvido, entendeu? Deixa eu falar, daqui a pouco a gente vai ter que caminhar para concluir já, mas eu queria só que a gente falasse um pouquinho do presente, né, Gabriel? Não sei se você separou, mas seria legal falar do... Exatamente, eu ia pegar o gancho para a gente falar pelo menos de 3 pontos cruciais que são para a gente compreender o atual cenário argentino e depois até falar um pouco da pandemia. Mas um pouco antes, a gente entendeu o que foi, né, a eleição do Alberto Fernandes, o que foi essa ascensão do kirchnerismo, né, depois dessa tragédia do Menem, enfim, o desmantelo total, como foi importante a renegociação da dívida com o FMI e a importância do Mercosul nessa construção, que ali foi um momento único, onde existiu, acho que, 2 fatores, vamos dizer, externos que ajudaram muito, que confluíram para que pudesse existir pelo menos um terreno fértil para fazer alguma coisa numa direção contrária a essa desindustrialização e essa hegemonia neoliberal, que foi basicamente o boom das commodities,
né, que isso gerou, querendo ou não, uma receita para o Estado, mas logicamente a China apareceu e também existiu essa dificuldade porque eles começaram a dominar a manufatura, mas querendo ou não, isso beneficiou bastante os países, né? O Brasil conseguiu criar suas reservas, conseguiu ampliar a renda a partir desse boom de commodities, e também existiu ali uma confluência de eleições de governos progressistas por toda a América Latina. Então, qual foi a importância disso, né, dessa integração da América Latina e também do Mercosul, do cristianismo, e como isso se dissolveu e acabou gerando o governo Macri, né? A gente tem que falar assim agora de uma forma sintética, porque ainda tem a última pergunta do Fernandes, e 7 horas, senão o Luan me mata lá, né? É outro companheiro da juventude, vai ficar puto. Tá bom, não, deixa eu tentar acertar. Mas é legal. Deixa eu te dizer algumas coisas. Primeiro, os Kirchner, acho que é central entender ali de onde eles vinham. Eles eram outsiders. Acho que só numa crise como que a Argentina teve, uma crise catastrófica, a pior da história argentina, dá para o produto cai 20% quase, entre 99 e 2002. É uma desgraça. Assim, a Grande Depressão na Argentina não chegou nem perto. Então, é uma desgraceira total, pior, não é? Numa sociedade que é muito maior e mais urbana do que era, né, nos anos 30, etc. Então, muito mais difícil. Há que lembrar, nos anos 30 existia a ideia da família estendida, né? E quem cuida dos filhos, etc. Já para os anos 2000, a gente está falando de aposentadoria. Então, você corta a aposentadoria do velhinho, então, entendeu? Foda. Você está fazendo uma desgraça socialmente pior. Ou seja, num contexto muito pior, uma crise muito mais violenta. Então, uma crise de proporções históricas que acho que destrói muitos mitos sobre a Argentina para os argentinos. Os argentinos, essa história do argentino que é engrupido, que acha que é melhor que os outros, etc., acho que morreu. Foi aí quando acabou. Nivelou a autoestima. A consciência do argentino. Nivelou a autoestima, né? Um subdesenvolvido, assim... Acrescenta aí que a gente não ganha um campeonato desde 1993 e aí acabou. Não tem mais futebol sequer. Que o Messi amarela na Copa do Mundo. Nem tango. Isso aqui não dá nem para tocar um tango argentino aí com o Manuel Bandeira. Mas pelo menos vocês elegeram o Papa, hein? Bom, o Papa foi uma... Não, nem com o Papa. A gente até tentou o Papa, nem deve ter pago, ó, para botar o Papa lá, ver se dá uma reza. O problema eles são outsiders. Sem eles serem outsiders, acho que não tinha como. E ninguém esperava a direção que eles iam tomar em alguma medida, mas era a única dimensão possível. Eu vou dizer aqui uma coisa. A China cumpre um papel importante no preço das commodities, mas é fundamentalmente nas commodities metálicas. Por exemplo, no minério de ferro, eles elevam o preço. Vai de 20 dólares a 200 dólares, multiplica por 10. Isso, e foi uma coisa fantástica. E eles tinham 50%, sei lá, do consumo de cobre do mundo. Então, as coisas assim violentas. Agora, a soja, não tanto. Se olhar a dimensão, não é tão importante. Se olhar alguma das outras commodities, por exemplo, petróleo. O preço do petróleo tem nada a ver com a China. Tem absolutamente nada a ver com a China, porque a China não consome a quantidade necessária. Então, a ideia é que foi só a China... E muito do nosso crescimento nos países, ou seja, houve esses rendimentos dos preços das commodities mais altos, mas foi importante também, como você disse, que eram partidos de esquerda que fizeram redistribuição e um certo tipo de gasto para tentar, em algum lugar, por exemplo, na Venezuela é muito complicado. Que você diz, a Venezuela não usou, o chavismo não usou o dinheiro para industrializar. Industrializar o quê? Eles nunca tiveram indústria. Entendeu? É a volta dos que não foram, porque eles não foram, não teve industrialização. A industrialização venezuelana entendeu? É uma inexistência. O então, Furtado já falava disso nos 60, né? Na Venezuela. Não tem como, isso aí. No caso, então, o meu ponto parte da coisa foi também que a gente aumentou os salários e aumentou a dimensão do mercado doméstico. Isso aconteceu, inclusive, com o lulo-petismo no Brasil, entendeu? O kirchnerismo e o petismo aumentaram o salário mínimo, aumentaram o salário... Isso puxou o mercado doméstico. Crédito consignado. Classe média, no caso brasileiro. Mas expandiu o consumo de massas um pouco. Isso foi importante. Na Argentina ocorre mesmo. Ou seja, há uma recuperação do salário. É só ver o salário. A gente botou no curso, o Paulo, a gente mostra o gráfico, o salário. É com os 3 peronismos. Se houveram 3 tentativas neoliberais, há 3 peronismos. Peronismo. Ou seja, eu não digo Menem. Não, o Menem é o caso esquisito, né? O primeiro isso aí é uma espécie de peronismo do B. Do A, seria no caso argentino. Mas é o primeiro peronismo dos anos 50, o segundo peronismo dos anos 70, onde dá o pico dos salários, e daí também veio o golpe, a repressão e a dureza.
e com os Kirchner. Então, isso foi importante, entendeu? Essa puxada aí do coisa. E aí a coisa internacional, que você me perguntou, regional. Não é importante só porque havia esses governos de esquerda e puxaram... Eu acho que é um outro elemento importante disso aqui, é que permitiu um espaço, ou seja, mais do que o Mercosul per se. Porque o Mercosul, como espaço de livre comércio, ou seja, a ideia do Mercosul é uma ideia muito neoliberal. Era uma ideia, inclusive, onde ele se afirma mais é com o Menem e com o Fernando Henrique. E era a ideia de livre comércio, é mais um tratado para a gente fazer, etc. Mas nem eles abriram completamente o setor com metal mecânico, porque destruiu a indústria automobilística no Brasil e na Argentina. Então, eles seguraram. Então, um regime especial né? automobilística. Sim, sim. Porque senão, você imagina, você vai destruir... Aliás, o lulopetismo é tão símbolo do desenvolvimentismo que deu certo no Brasil, ABC, né? é que o Lula, ele é um operário do ABC que veio, entendeu? Assim, pelo amor de Deus, sindicalista. Ou seja, como se o Perón tivesse sido um sindicalista. Não. O Perón é uma espécie de tenente. Para o brasileiro, entendeu? O Perón é uma espécie de tenente. Ele era um militar, um coronel. Na Argentina não teria sido tenentismo, teria sido coronelismo. Havia um grupo de coronéis. E ele é um desses, coronéis, nacionalistas, etc. Então é como se fosse o tenentismo, essa ligação lá com o varguismo, que o varguismo também tem essa camisa do tenentismo no momento, que dá uma coisa. E aí depois tem o lulopetismo, é a mesma coisa, entendeu? E o que os Kirchner são da turma peronista que era ligada, eles não eram montoneiros, eles não eram guerrilheiros, mas era da turma ligada, adjacente, de esquerda, é aí que vem isso. Então, o Mercosul per se não é importante pelo conceito original. É que os Kirchner, os Chaves, que tinham uma certa inteligência política, não se pode deixar de entender isso aí. Claro. O Lula, que é uma inteligência política atroz, provavelmente, você está falando de três caras com uma perspicácia política importante, para lá do que você pense deles, entendeu? Eles sabem que é importante para ocupar espaços. Para poder fazer política industrial, você precisa ocupar espaço politicamente, você precisa poder desafiar a potência hegemônica, você precisa dizer, não, eu não vou comprar de você, eu vou fazer aqui. Ou seja, a Argentina está sentada em grande quantidade de lítio. A gente tinha que estar fabricando baterias para o Tesla e depois tinha que estar tentando fazer um carro elétrico com a gente, entendeu? Por quê? Não porque você vai ter o carro elétrico que vai vender, mas é que no processo de gerar isso, você vai ter que gerar os engenheiros, você vai ter que aumentar o salário dos trabalhadores que vão estar lá, você vai ter que gerar energia para fazer esse treco, você vai gerar uma série de processos que mesmo que você não fique potência hegemônica, óbvio que não, mas você gera desenvolvimento, entendeu? E esse que é o projeto. Isso aí só pode ser feito nos espaços políticos. A China é central, menos pelo preço das commodities, mas porque ela abre uma disputa... Um poder de barganha, né? E aí, nessa brecha entre Estados Unidos e China, há um espaço para a gente promover nossa industrialização. Então, eu quero dizer, o fato de que a ingerência americana, tanto no golpe contra a Bolívia, claramente em Honduras, também aqui menos relevante, que há ingerência na Venezuela, onde há um embargo, que houve envolvimento na Lava Jato de grupos ligados ao FBI e ao Departamento de Justiça americano, que o Obama, não esse louco que eles têm agora aqui, o Trump, o Obama não foi visitar os Kirchner, mas foi visitar o Macri, assim que o Macri foi eleito. Claro. Isso tudo o Obama, isso tem que ser dito, inclusive, para a esquerda brasileira compreender o risco que será eleger John Biden. É bom deixar registrado isso aqui. Não tem muito jeito, não tem pra onde correr. Não, tem risco. O Trump também é um risco, hein, devo dizer. Mas tem pra onde correr. É que é foda, porque assim, se você pensar no isolacionismo... Os Estados Unidos claro, é Estado. Mas o Trump, ele, de uma certa forma, ele rompe com o establishment, né, do ponto de vista dessas intervenções internacionais. Ele tenta desestruturar a OTAN. Mais ou menos. Ele tenta, assim, é muita sabe? Ele abriu uma brecha para a Rússia e para a China ocuparem espaços diplomáticos, assim, que até se você tivesse em 2000... Você não imaginaria que a Rússia chegaria ali a ponto de tomar a Líbia novamente. Não, sem dúvida. Ele fala muito de industrialização e das disputas com a China, mas isso vem do Pentágono, não vem dele. E vou dizer, não, com certeza. A disputa com a China continua dura. Mas eu digo em outras esferas, né? Porque a Hillary Clinton, enquanto secretária de Estado... Não, sem dúvida, não existe
alguém que a seja... coisa na Venezuela não mudou entre o Obama e o Trump. Eles têm uma política de Estado para o coisa, mas o Trump tá de mão dada com o Mas o Trump não hackeou o celular da Dilma e nem da Merkel, né? Como fez Isso aí é muito grave, a gente tem que lembrar disso. Não precisava jamais. Mas, de qualquer forma, meu ponto a China é muito importante e o Mercosul e os outros organismos regionais foram importantes para criar espaços para a gente poder fazer políticas desenvolvimentistas. A gente, como país periférico, precisa apoiar um no outro para ter um status desenvolvimentista. Ou seja, a gente precisa esses acordos, até em muitos casos, para gerar as dimensões necessárias para o mercado, a escala, né? etc. Escala. Então, essas coisas são importantes. É o que eu digo, a América Latina, como continente, tem 500 milhões de pessoas. Só Brasil, pensa Brasil, Argentina e você bota aí, se décima, politicamente é inviável. Colômbia, Chile, etc. A gente está falando de uns 300 milhões, assim, é maior do que os Estados Unidos, provavelmente. Então, a gente está falando... Obviamente, a renda não está ali, né? Mas as dimensões passam a ser maiores. Então, a dimensão do mercado doméstico, se esse tipo de coisa estivesse no lugar, uma integração mais coerente, isso seria, obviamente, de ajuda. Eu sei que você tem que ir daqui a pouco, então, se você quiser fazer... Não, eu queria... só podia falar um pouquinho do Macri, né? Porque o Macri torrou a renegociação... Então, a Argentina teve 2 renegociações importantes. Só para enganchar na pergunta do Paulo, ou seja, o Macri falar um pouquinho sobre, né, o que aconteceu, mas também o porquê que ele foi eleito. Então, por que ele foi eleito? O esgotamento dos Kirchner, se tem alguma coisa parecida com o Brasil, nesse esgotamento do petismo, com a Dilma, etc. Tem algo similar, tem uma coisa similar. Questão externa, né? Os Kirchner renegociam a dívida em duas renegociações importantes em 2005 e 2010. A dívida é menos do que... reduzida à metade. O total da dívida, o montante da dívida e os prazos são mais longos, taxas de juros mais baixas. Então, eles colocam a dívida externa num patamar sustentável. A dívida, quando termina o governo da Cristina, está em 70 bilhões de dólares. Só para vocês terem, depois eu digo quanto termina, né, com o Macri. Então, mais ou menos, estou falando números aproximados, mas eu tenho um textinho escrito aí com o Matias Deluc, que a gente também citou lá no curso, etc., com os números precisos. Mas por volta disso, 70 bi. Isso é importante porque permite respirar. A Argentina, além de bater o boom das commodities, eles expandem a coisa fiscal, programas como o Bolsa Família, que na Argentina tem vários programas, e a economia argentina sai crescendo. As taxas de crescimento até 2011 são espetaculares. Há uma pequena queda em 2008, 2009, né? E recupera. E são, na média mesmo, quando você pega o Kirchner, o Nestor, a taxa de crescimento é violentíssima. Enorme. Muito parecido com o Brasil e Rússia, né? Com Putin, ali, uma coisa similar. Na Argentina é 7 ponto algo por cento de crescimento. É uma coisa assim que na Argentina nunca tem. Então, é uma taxa de crescimento que, para os padrões argentinos, são absolutamente relocados. Cresceu-se muito. Também, de uma queda que era, como eu disse, a pior queda da história argentina. 20%. Né? Então, isso aí, obviamente, é parte da história. E o que acontece? Acontece que aí a restrição externa argentina... O Brasil, por exemplo, acumulou reservas, mas o Brasil teve menos superávit de conta corrente que a Argentina. Porque o Brasil acumulou muito, porque acumulou via taxa de juros alta, atraindo... Dívida interna, né? Arbitrando o juro e... Isso, atraindo... Tinha muito carry trade, tinha muito... Ele criou uma dívida interna para acumular reservas. Interna gigante para acumular reservas. Justamente, mas com isso acumulou reservas, que é importante. Então, no caso argentino, não tinha... Primeiro, tinha os holdouts, né? Os que não entraram na negociação, que para 2010 são só 7%. Entre esses estão os famosos fundos da abutre, que só vão negociar com o Macri. Então, eu devo dizer, em 2014 eu escrevi um negocinho dizendo, se der para negociar alguma coisa que seja mais ou menos razoável, que não seja assim, uma situação de declarar derrota, a gente deveria tentar. Mas era muito difícil politicamente. Mas, de qualquer forma, quando chega aí para 2011, a Argentina esgotou a conta corrente. A gente está mais ou menos no limite. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer 2 coisas. Se endividar, a gente não pode. Por quê? Porque a gente está fechado nos mercados de capitais internacionais. Ou você pode parar de crescer. Desacelerar, né? Que é quando você estava lá, inclusive, né? Foi quando você estava no Banco Central.
O valor no olho do furacão. Foi para lá. O preço dos termos de troca desabou, né? Aí não tinha mais como sustentar, né? Só desabam mesmo em 2014. Assim, até 2011 eles caem, mas voltam a dar uma recuperada. Tem uma oscilada. 2014 é o... Por isso que em 2014 eu disse, agora a coisa apertou, gente. Vamos agora fazer alguma coisa, senão não vai dar. E aí é que dá. 2014 é o último ano da Cristina, 2015. Da Cristina. Lá as eleições são em outubro e para novembro, se precisar, um segundo turno. E em dezembro o cara já assume. Inclusive, porque na Argentina, você sabe, se demorar muito para assumir o cara, o governo não existe mais. Então, o pessoal corre. Então, a Cristina, já para 2014, a situação estava muito complicada. Em 2015, a situação tinha complicado. Mas teve uma desaceleração ali, né? Como é que é? O 2012, 13, com a inflação acelerando, o crescimento fraquejando, né? Chegou a ter estagflação? E aí volta a cair. O problema é que cada vez que você tenta crescer, você bate na restrição externa. E aí, ao mesmo tempo, você tem o problema da fuga de capital que rola durante esse tempo todo. Então, a Argentina tinha muito pouca reserva. Na medida em que as reservas vão sumindo, a crise externa, mesmo que não tenha muita dívida, ela fica ali. Então, estava próximo a acontecer. O que acontece quando o Macri entra? Ótimo, está resolvido. Por quê? Porque não tinha tanta dívida assim, é só 70 bi. A gente negocia rapidamente em 2016 com os fundos abutres e volta a entrar no mercado de capitais. Aí vem uma onda de dólar, aquela grana toda. Entra dólar à beça, eles eliminam os controles de capital. E sai a turma inteira, com taxas de juros em algum momento negativo, e sai a turma a comprar dólar e a esconder o dólar. Ou seja, fuga de capital violentíssima. Quase toda a entrada de dólares na Argentina termina em fuga de capital. De quanto a entrada? A dívida externa vai de 70 bi a 160 bi. Mais do que e aí o Macri declara moratória, né? Aí ele não consegue. Ele tem uma fuga de capitais e ele faz o quê? Primeiro ele vai... Quem diria? Não consegue segurar. Não consegue segurar. Não consegue. Aí ele vai perder a eleição. E como ele vai perder a eleição, ele basicamente ele reintroduz controle de capital. Controle de capital não foi o Alberto Fernandes, foi ele. Foi ele. É uma coisa fantástica. Quando eu digo que essa gente não tem vergonha. O cara falava mal, é um horror. O neoliberalismo não pode, isso é liberdade. Eles que introduziram o controle de capitais. O Alberto não tirou. Então, eles vêm porque não tinha condição de crescer e as tensões políticas todos os anos do kirchnerismo levam eventualmente a isso aí, entendeu? Aqui não dá para crescer. Então, porque aí tem as caricaturas que são construídas, que é muito parecida do ponto de vista político, de corrupção, de desperdício de dinheiro público, a caricatura que cria no subconsciente da população e vai se somando à crise econômica e vai... O Alberto era uma ruptura com isso aí. O Alberto é como se fosse um Ciro Gomes. Eu ia falar isso agora. Ele tinha rompido. Que poderia ser eleito. Isso. Só que o Alberto, ao contrário do Ciro, diz sim à Cristina. Entendeu? Eu diria, posso estar errado, minha leitura do Brasil, mas acho que o Ciro se precipitou. Acho que, de repente, o Ciro Gomes tinha ganho do Bolsonaro. Mas isso é outra história, outra questão. O ponto é que o meu ponto o Alberto Fernandes tinha rompido com a Cristina. Feio, inclusive... A jogada política aí é que ela reunifica o partido. Por isso que dá para ter uma vitória eleitoral. Agora, a vitória eleitoral se dá num contexto... E ela, muito habilmente, ela, numa visão política muito hábil, ela entende que se ela fosse a cabeça de chapa, perderia. Mas como exatamente, provavelmente haveria um terceiro candidato. Ela cede a cabeça de chapa numa composição, porque a rejeição, vamos dizer, ao kirchnerismo era igual, ou vamos dizer, proporcionalmente igual à rejeição ao petismo aqui. Então, a força do antipetismo, a força do antikirchnerismo, e ele é um cara mais centrado ali, um pouco mais técnico, que não tem aquele perfil. Ele realmente tinha feito críticas, ele estava até aparecendo nos canais da oposição. Isso é uma crítica, obviamente, não era o Marx. Eu acho que esse é o caminho que o Ciro está tentando. Acho que esse é o caminho que o Ciro está tentando construir isso aqui no Brasil. O Ciro é a coisa mais próxima no Brasil, mas o ponto é de volta. Ele aceita, ele participa. Obviamente que isso aí é diferente. Os tempos são mais curtos também na Argentina. Também. A Cristina não estava presa como Lula, o que faz diferença na forma das negociações que se deram. Eu devo dizer, eles estavam tentando botar a Cristina presa, porque havia lawfare também na Argentina. Então, agora mesmo saiu um caso aí que estavam tentando de novo agora prender ela.
E isso aí é interminável. A gente tem nossa versão da Lava Jato lá, entendeu? Mas essas coisas também ocorreram. Então, por isso que é importante entender o que, né, a importância ali da coisa política também, nessas renegociações. Agora, o que fica para a pandemia é que a Argentina não só agora está tendo todos os problemas que todo mundo tem, né? Porque a gente tem uma queda da demanda violentíssima, as pessoas não podem ir à rua, você tem que fechar a economia de fato. No caso argentino, por enquanto melhor, mas assim mesmo tem muitos casos, estão crescendo e é alarmante, mesmo com medidas muito mais duras e um ministro da saúde que é um luxo. O ministro da saúde dele fechou. Você compara com o brasileiro, não é militar, entendeu? Não passa cloroquina, agora coisas que querem distanciamento social, tá tudo certinho, mas mesmo deixa assim, eu falar, eu vou ter de que vista deixa eu falar, desculpa interromper, mas, eu vou ter que sair, mas fica você mais um, fica mais Paulo um pouquinho. Acho que você tá sem som, Paulo. Eu tô ouvindo. Então você não tá conseguindo ouvir? Eu vou ter que sair, mas conversa com você mais um pouquinho aí, se puder. Eu não ouvi o que o Paulo disse. É que a gente tem que... Acho que ele falou que ele tem que sair, porque ele agora tem uma outra live, né? Mas então, tudo bem, a gente caminha para... E eu acho que eu ia deixar essa última pergunta mesmo, para a questão sobre a condução da pandemia. Vocês estão me ouvindo agora? A última pergunta. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora eu tô. Então, eu ia falar, eu vou ter que sair porque eu tenho uma outra live agora, mas eu ia sugerir que vocês fiquem mais uns 5, 10, 15 minutos aí para concluir. Aí o Matias pode falar com calma, não precisa sair correndo, pode ser? Paulo, eu combinei com ele de fazer a última pergunta, porque o nosso operador aqui ele tem que fazer também uma outra live às 7h30, então a gente tem até umas 7h10. Fechado. Então, é a última pergunta para finalizar. Obrigado, Matias. Obrigado, Gabriel. Valeu, Paulão. Paulo. Obrigadão. A gente se vê aí. E a última pergunta, Matias, seria nesse âmbito, ou seja, se a condução do presidente Alberto Fernandes nesse momento sobre a pandemia, tanto do ponto de vista econômico e tanto do ponto de vista sanitário, de saúde pública, tem sido correta ou tem sido, por um lado, um tanto quanto, vamos dizer assim, restritiva e exagerada, e está gerando uma consequência econômica que depois vai ser difícil de recuperar. Logicamente, a gente sempre dá prioridade à vida, e isso a esquerda defende, isso todos nós defendemos, mas saiu uma notícia ontem de que algumas empresas já estariam deixando a Argentina para vir para o Brasil. Então, existe alguma maneira de equacionar isso? E qual a avaliação dos argentinos em geral em relação à condução do presidente Alberto Fernandes sobre a pandemia? Eu acho que inicialmente todo mundo gostou muito, porque ele fechou, parou, etc. E os casos eram mais baixos. Eram mais baixos, as mortes eram mínimas. Assim, comparativamente, isso aí não há dúvida. A questão óbvio que tem consequências econômicas, o problema não é tanto assim, porque as consequências econômicas podem ser paradas. O que você precisa é ter uma política de geração de renda para as pessoas. Se você mantiver os setores básicos funcionando, se as pessoas puderem comer, etc., ter energia, as coisas você vai levando. O problema é que por isso precisa uma expansão do gasto fiscal muito grande. A Argentina está com uma renegociação da dívida que está em default, com um acordo com o FMI, que o FMI está sendo relativamente generoso, mas é o FMI, a gente precisa, entendeu? Então não é... E as políticas contracíclicas feitas são pequenas, ou seja, limitadíssimas, 3% do PIB, então não dá para manter a economia. Então, a queda é muito violenta de uma situação que já vinha. Quer que lembrar, os 4 anos do Macri, que ele prometeu que ia crescer e estabilizar a economia, a inflação disparou e o crescimento, na média dos 4 anos, foi praticamente zero. Então, não houve crescimento. E o último ano foi uma recessão. Então, a Argentina vem do ano passado, 2019, uma recessão, ou seja, crescimento negativo, e entra nesse ano. Ou seja, a Argentina entra na pandemia com inflação, economia já em recessão, e não tendo, porque está com uma dívida já praticamente... Ele chegou com a dívida em default. Ou seja, ele vai e negocia, mas os prazos caiu na mão dele, mas ele não fez isso. Como eu disse, a dívida foi mais do que duplicada nos 4 anos do Macri. Com certeza. E está em default. E eles fizeram uma proposta que é absolutamente razoável. Eles fizeram uma proposta, primeiro, de 40% de pagamento, com uns prazos aí de não pagamento, juros mais baixos, mais longos, que é sempre uma renegociação da dívida. E
E junto com essa renegociação, né, que eles pediam isso, eles teriam supostamente espaço para fazer as políticas fiscais, etc. Aí os bancos, os grupos de investimento que têm os títulos argentinos, essencialmente disseram que não queriam com 60%, BlackRock é o principal, e a Argentina caminhou. A última proposta, essa que vence agora em 4 de agosto, é de 53%. A Argentina, eles queriam 60%, né? A gente queria 40%, e a gente se encontrou o marco lá deles, 53%, que está acima do limite que o FMI diz que é sustentável. O FMI dizia até 50% é sustentável. Então a gente foi além. Então eles estão fazendo tudo para fechar isso aí e para poder fazer o que precisa domesticar e abrir espaço, entendeu? Uma vez que sair dinheiro, você tem um refinanciamento, você tem mais prazos mais longos, de repente há espaço para fazer mais coisas. Eu diria que no limite existe a possibilidade que a Argentina não consiga renegociar e a gente caia em default. E aí o que você tem que fazer é não pagar mesmo para poder criar espaço. Mas é uma situação muito complicada, eu espero que não aconteça. Uma situação muito complicada. Sem dúvida, as válvulas de escape e a ferramentaria que eles têm à disposição, que aqui no Brasil a gente tem de sobra, a gente não tem no menor horizonte crise externa, a gente tem reserva, nós estamos com a taxa de juros. A gente sabe que poderia estar fazendo muita coisa diferente. No Brasil é uma crise política. Na Argentina é uma crise econômica. Com as nossas ferramentas e nossas condições econômicas hoje, não haveria motivo, mesmo com essa pandemia, para a gente entrar em recessão. É única e exclusivamente ideológica. É triste isso, fazer esse comparativo. No caso brasileiro porque quem sabe, político. Assim, o golpe ia ser muito duro e exigir uma capacidade do Estado muito forte para evitar uma recessão, eu acho. Mas eu acho que tinha todos os instrumentos para fazer com que a recessão não fosse tão dura, particularmente para as pessoas mais necessitadas. Isso era central. E que a recuperação fosse mais rápida e que tivesse maiores consequências exatamente para o processo de desenvolvimento a longo prazo. Mas, como você disse, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Por causa de ideologia estúpida, né? Você está coberto de razão. Aqui a taxa de juros que está 2 podia muito facilmente tá menor do que a inflação. A gente está registrando deflação por 3 meses seguidos. O que é mais central para mim é a coisa da política fiscal e o uso da política fiscal para a recuperação. E isso, na Argentina, está um pouco sem espaço. No Brasil, não há nenhum problema de espaço. Não com certeza. A capacidade até mesmo porque o juro está muito baixo. Então, o preço da política fiscal é muito mais barato. Muito mais. Então, a capacidade de fazer política fiscal no Brasil é mais ampla do que na Argentina, embora na Argentina também exista espaço. Acho que, de uma forma ou de outra, eles vão ter que gerar esse espaço. O que eu digo, é melhor gerar tendo fechado a renegociação da dívida externa do que sendo obrigado a dar um default. Mas, em última instância, da outra. Assim, a diferença com 2003 é que não vai haver um boom de commodities onde a gente vai sair crescendo após isso aqui. Exatamente. Então, isso vai fazer a situação toda muito mais complicada após pandemia para os países Só Deus sabe. Exato. Só Deus sabe como será o mundo, principalmente para os países periféricos pós-Covid. Professor, muito obrigado pela tua participação. Foi uma aula aqui sobre a história argentina, sobre as complexidades, as raízes socioeconômicas. E volte mais vezes, sucesso no curso, junto com o professor Paulo Gala também, que é um grande e querido amigo, e deixar aqui o finalzinho para suas considerações finais, tanto sobre a Argentina quanto o Brasil, o que tiver em mente, quiser falar, agora é o momento. Tá bom, não, só dizer, agradecer a você, agradecer também ao Paulo que nos conectou, botou a gente para isso aqui, falar para o pessoal aí, dar lá uma olhada, tem vários vídeos lá, então se vocês estiverem interessados, vocês podem ver alguns dos vídeos sobre as aulas, para quem estiver interessado no curso. Só dizer que eu acho que a Argentina é sempre um caso que a gente entende menos no Brasil, né? A gente olha pouco para a Argentina no Brasil, tem pouco entendimento em muitas dimensões, como eu digo, né? Não é só na questão econômica, da dimensão inclusive cultural. É muito cultural, perto, muito distante. Ao mesmo tempo que, ou seja, o Brasil tem uma pequena Argentina, de Deus. Se você for para o Rio Grande do Sul, é impressionante como várias coisas da cultura. Santa Catarina ali também. Mas a Argentina é um espelho de várias coisas que acho que são importantes para a coisa brasileira, que a gente pode aprender, então, das possibilidades de se recriar das cinzas. Eu acho importante, assim, para pensar numa história de otimismo, pensar que, pelo menos do ponto de vista político,
mesmo tendo perdido em outra crise, porque começou com a crise de 2008, 2009, que é para 2011, que a Argentina deixa de poder crescer, etc., e leva uma derrota eleitoral, que é só em 2015, não é com um golpe, né, mas é com uma eleição, no caso argentino, não é com uma Dilma, que é tirado com impeachment, que é de fato um golpe. Na Argentina é eleitoralmente, que aquele de volta, não é que eleitoralmente... Desmoralização. Tem, né, claro, não, lógico. Coisas, tem WhatsApp, tem fake news, tem todas essas coisas. Foi o que aconteceu em 2018 aqui no Brasil, né? Que também aí acabou legitimando pela urna esse projeto de desmantelamento. Isso, mas também com um terço dos votos, né? Que lembrar que o Bolsonaro só teve um terço dos votos. E é o que eu digo, isso a Argentina serve para mostrar como um projeto que, com as dificuldades que a Argentina tem, que o Brasil de repente não teria, é possível repensar e ter esperança em reconstruir, não lá daqui a 30 anos, não, logo aqui na frente, ou seja, médio prazo. Dá para repensar e reconstruir um projeto, desde que as esquerdas consigam um projeto mínimo no campo de convergência para conseguir avançar politicamente na direção de um projeto econômico que permita outra vez de desenvolvimento, tentar incorporar essa massa de gente que a gente tem que deixar de lado nos nossos países, né? Então acho que a Argentina nesse caso tem, a despeito da situação terrível da Argentina, uma lição de otimismo para o Brasil. Eu ia falar isso. A Argentina, olhando a situação da Argentina, olha, a gente está eu diria, numa situação até tranquila, se conseguirmos, e se Deus quiser, vamos conseguir, chegar ao poder novamente. Professor... O problema brasileiro é o problema político. É o problema político, exatamente. Muito obrigado novamente pela participação, obrigado a todos os ouvintes, e eu só queria deixar o registro que essa live, que agora foi exibida no meu canal no YouTube, será retransmitida na Rede Ciro nesse final de semana, tá bom? No Facebook. Muito obrigado a todos que nos assistiram, forte abraço, e até a próxima live. E mais uma vez um agradecimento especial ao professor Matias Vernengo. Forte abraço, professor. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.